Olá, agora oficialmente boa noite a todas que estão aqui. Hoje sala com muitas carinhas, muitas vozes e muitas presenças mais do que queridas. Eu gostaria de cumprimentar, desejar uma boa noite para quem está aqui presente aqui nesse momento, a Gisele, a Giovana, a Kelly, a Lilian e a Renaila, e também desejar ali uma boa noite, bom dia, boa madrugada, para quem depois vai assistir a gravação no horário que é mais conveniente, mais razoável para cada um. Hoje nós vamos fazer eu chamaria de uma revisão, né? Como no próximo domingo já vai haver uma prova importante de concurso, que é a prova do Banco do Brasil, eu achei que seria legal a gente pegar um outro modelo, uma outra prova, foi a prova de 2018, que eu selecionei para nós fazermos a prova juntas, né? Porque, de alguma forma, ela revisa alguns conteúdos e ela também apresenta umas outras questões que eu acho que seriam bem interessantes de nós conversarmos, né? Então, eu vou abrir aqui. Aí alguém pode perguntar assim, mas e a prova de 2021? Nós vimos tudo? Para dizer a verdade para vocês, nós só não vimos a questão relacionada à ortografia, né? Se eu não estou enganada, é uma questão relacionada ao uso ou não do hífen, né? Que trata das novas regras ortográficas. E por que que a gente não vai falar a respeito disso? Porque é regra, né? Então, é aquele tipo de assunto que, infelizmente, não tem muito o que argumentar, o que explicar, né? Você precisa ler o conteúdo e você tem acesso a esse conteúdo em várias fontes. Acho que vocês que estão fazendo o concurso estão estudando, né? Então, tem ali uma parte de o que usa hífen, o que não usa hífen, palavras que antes escrevia-se sem hífen, agora escrevem com, ou que escreviam separada e agora escreve junto, né? São essas questões ortográficas. Eu acho que ela foge à proposta desses nossos encontros, né? E estão muito mais associadas a você se acostumar com o tópico por leitura, por contato com a língua, ou se não você falar, eu não gosto, né, não tenho muita paciência de ficar lendo materiais e prestando atenção nisso, é estudar, né? Não tem muito o que fazer, não dá para, como dizia uma colega minha, não dá para ficar dourando a pílula aqui para dizer que alguma coisa é mais legal do que é. Não é legal, né? Então, eu acho que a gente vai... minha proposta, né, desde o início, foi a gente conversar sobre alguns outros aspectos da prova de concurso que vocês consigam, inclusive, aplicar não apenas para o concurso do Banco do Brasil, mas do TJ, outros concursos que estão acontecendo, concursos para professores, enfim, né, para a vida. Às vezes você quer fazer um Enem, né, para tentar uma vaga em uma instituição pública, né? Então dá para muita coisa, né? Às vezes um processo seletivo em alguma empresa, em alguma instituição também usam esses materiais, né? Então os concursos, eles são uma ferramenta legal, inclusive, porque eles vão balizando, eles vão dando tom de várias provas de larga escala que vão acontecendo, né? Até processos seletivos, muitas vezes, né? Quem aqui já não fez um processo seletivo que tinha perguntas de concursos, né? E não só concursos de São Paulo, concursos de outros estados também, né? Então, é bem comum, ninguém redescobre a roda, né? As pessoas sempre aproveitam. Então, a ideia desses nossos encontros é pegar essa brecha e discutirmos outras questões que possam ser úteis não só na língua portuguesa, na língua inglesa,
na parte de conhecimentos gerais, ou mesmo algum conhecimento específico que envolva compreensão de texto, análise daquilo que foi dito, né? Então, serve para várias coisas. Sem mais delongas, então, vamos lá. Eu transcrevi aqui nesses slides as questões, deixa eu tirar aqui, deixar pequenininho, pronto. As questões da prova do concurso de língua portuguesa do Banco do Brasil de 2018. Na ocasião, eram menos questões, eram um pouquinho menos, né? A de língua portuguesa, por exemplo, eram 5 questões, então eu transcrevi as 5. Eu acho que eu não disponibilizei para vocês essa prova, eu vou colocar depois, assim que terminar a nossa conversa de hoje, eu já coloco lá no grupo para vocês também terem acesso. Então, era uma prova um pouco menor e uma prova sem texto, né? Provavelmente, por conta de ser 5 questões, eles optaram por não colocar nenhuma questão de compreensão textual, já foram direto para questões envolvendo tópicos gramaticais. Então, por conta disso também, eu trouxe esse material. E, além disso, a Sesgran Rio também foi a banca aplicadora dessa prova, né? Então, tem um padrão aqui que vocês vão perceber. Tá? Então, a gente vai fazer assim, ninguém precisa se preocupar, sair correndo, desistir de assistir no nosso encontro de hoje, porque a gente vai fazer juntos, ou melhor, juntas, né? Já que ainda somos aqui meninas, nesse grupo aqui ao vivo. Então, assim, a gente vai olhar, ver aqui o exercício e, na sequência, eu já vou mostrar a resposta e a gente vai comentar a resposta, tá? Acho que talvez funcione bem assim, ninguém fica se sentindo mal, né? Então, aqui essa era a primeira questão, eu coloquei, inclusive, por ordem de ocorrência. Vamos ler juntas. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está corretamente empregado em, né? As 5 alternativas, vamos lá. Então, é relacionado ao verbo, e reparem que todos os verbos têm ali um item que a gente já comentou antes, que é a partícula C. No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel no desenvolvimento da economia e da geopolítica mundiais, por estarem no topo da hierarquia urbana. Conforme o grau de influência e importância internacional, classificou-se as 50 maiores cidades em 3 diferentes classes, a maior parte delas na Europa. Há quase 200 anos, atribuem-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Letra D. Em centros com grandes aglomerações populacionais, realiza-se negócios nacionais e internacionais, além de um atendimento bastante diversificado, como os jornais, teatros, cinemas, entre outros. E a última alternativa, em todos os estudos geopolíticos, considera-se as cidades globais como verdadeiros polos de influência internacional, devido à presença de sedes de grandes empresas transnacionais e importantes centros de pesquisa. Então, vocês estão vendo aí, as frases, né, fica assim, a nítida impressão de que essas frases foram extraídas de um texto, né, um texto que fala ali sobre metrópoles, cidades, né, e tem ali um tema em comum. Não é o que a gente vai discutir, né, só estou comentando, né, que não são frases aleatórias, né, cada uma atirando ali para um lado, né? Então tem um tema em comum que são grandes cidades, né? Ou metrópoles. E vários verbos, então tem lá, conferem-se, classificou-se, atribuem-se, realiza-se e considera-se. Né? Só para a gente lembrar,
nós vimos alguns usos, os principais usos dessa partícula C, né? E aqui, se a gente olhar com bastante atenção, a gente percebe que batendo o olho não é aquele uso de pronome reflexivo, né? Eu me cortei, ele se machucou, não é disso, né? Nenhuma dessas daqui parece ser esse uso indicando que a ação é feita e também tem por objeto a mesma pessoa que faz recebe a ação, né? Então, quando eu digo ele se cortou, ele fez a ação e ele sofreu o efeito da ação. Não é o caso, né? Então, o que a gente tem aqui é ou a situação de voz passiva, né? Então, é aquela situação em que eu tenho um tipo de voz passiva que tem a partícula C, e aí a gente consegue, nesse caso, mudar a frase, né? Ao invés de dizer assim, pegar lá a letra A. No mundo moderno, é conferido às grandes metrópoles o papel de, enfim, dá para fazer isso, né? Eu consigo mudar as frases e, na verdade, dá para mudar as 5 frases para esse uso de voz passiva. Então, eu poderia dizer, são classificadas, são atribuídas, são realizados, são consideradas, né? Então, se eu fizer uma análise das 5 frases, eu tenho aqui voz passiva. Isso significa que eu posso flexionar o verbo tanto no singular quanto no plural. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse exercício, ele começa com essa aparência de observar a partícula C, mas ele também é um exercício de concordância verbal, né? Então, a gente tem 2 conceitos gramaticais juntos, né? Não é um exercício, à primeira vista, fácil. Alguém aqui acha fácil esse exercício? Fala assim, ah, beleza, nossa, aqui eu faço com o pé nas costas. Não, a gente não faz com o pé nas costas, eu também não faço, você tem que ficar um tempo ali pensando, mas é um exercício duplo, então eu queria até chamar a atenção de vocês para isso, esses exercícios que têm essas estruturas, né, com partícula C grudadinha no verbo. Normalmente a pegada desse exercício envolve essa questão do uso da partícula, mas também está relacionado com o singular e plural. Então, está relacionado, estão vendo que alguns verbos estão no plural, conferem-se, classificou-se, então tem alguns que estão no singular, tem alguns que estão no plural. E é justamente essa questão de concordância verbal, né? O que é a concordância verbal? É aquela história de que o verbo concorda com o sujeito. O problema é quando o verbo está antes do sujeito, que é o caso aqui. Então, está tudo em voz passiva, né? Então, a ordem das coisas na frase está invertida. E a gente tem que descobrir onde está o sujeito para saber se esse verbo está concordando adequadamente com o sujeito ou não, né? Então, eu já vou mostrar para vocês, como eu disse, eu não vou querer que vocês quebrem a cabeça hoje, deixa para quebrar a cabeça no domingo, né? Aqui já está a resposta certa, né? Eu já marquei aqui para vocês. Vamos analisar, então, né? Primeiro vamos para a resposta certa, né? Por que está certa a letra C? Há 200 anos, atribuem-se às cidades a responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Vamos pensar primeiro aqui, atribuem-se às cidades.
né? Então, nessa frase, né, a primeira coisa que a gente observa, né? Tá vendo que tem uma crase aqui? A gente vai fazer um exercício daqui a pouco sobre crase, né? Tem crase aqui, né? Isso significa que as cidades está funcionando aqui, né? Atribuem-se a quê ou a quem? As cidades, né? Então, nessa frase, ela não é exatamente o sujeito, né? A quem é atribuída alguma coisa? Às cidades, né? Então, o verbo não está necessariamente combinando com o objeto. Na verdade, o verbo, tá vendo que o verbo está no plural? Ele está combinando, ele está concordando com outra coisa. O que se atribui às cidades, né? Aqui, ó, agora sim, a responsabilidade que não está craseado. A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição de lugar privilegiado para os negócios e a cultura. Então, tudo isso daqui, ó, que está a partir, depois de as cidades, é o item gramatical que está concordando com o verbo, né? Então, esse plural do verbo está concordando com tudo. Exatamente, a Gisele fez um comentário ali importante, o sujeito não pode ter preposição, né? Então, tá tudo invertido nessa frase, né? Uma frase que tá, parece frase do direito, né? É da história aqui, né? Você percebe que é um artigo, né? Falando a respeito ali das grandes metrópoles, é um texto bem complexo, então ele tá todinho invertido, né? Então, as cidades não pode ser o sujeito, né? Ainda que esteja no plural, né? O sujeito é um sujeito composto, né? É um sujeito composto por duas partes, né? A responsabilidade e a condição. São dois itens que concordam com o verbo. Ou melhor, vamos falar, invertendo a fala. O verbo concorda no plural com esses dois itens que estão no plural, né? Então, é como se eu dissesse assim, são atribuídas, né, a responsabilidade e a condição, blá, 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 às cidades, né? A cidade, na verdade, ela está recebendo aqui o efeito, né, da responsabilidade e da condição, né? Só para a gente poder perceber como é diferente, na letra A, que não é a resposta correta, é uma frase muito parecida estruturalmente. Tem lá, ao invés de há quase 200 anos, a gente tem no mundo moderno. Conferem-se às grandes metrópoles, está vendo a crase de novo aqui, ó? As grandes metrópoles, importante papel no desenvolvimento da economia e da geopolítica mundiais por estarem no topo da hierarquia. Por que essa está errada, se tem uma estrutura tão parecida? Porque o verbo conferem-se, ele não está associado, ele não está concordando novamente com o item que vem a seguir, que está em crase, mas ao importante papel. Importante papel é singular. Aí o verbo deveria ser singular também. Então, deveria ser, no mundo moderno, confere-se o quê? Importante papel às grandes metrópoles. Eu poderia trocar a ordem, e o exercício fica difícil, e isso, a língua portuguesa permite isso, essas inversões. A gente falou, né, que existe uma ordem padrão na língua portuguesa, assim como no inglês, por exemplo, sujeito, verbo, complemento, mas a língua portuguesa é muito maleável, ela permite muitas trocas, muitas inversões. E são essas inversões que deixam o exercício difícil, né? E é a mesma coisa que vai estar presente nas outras alternativas que são respostas falsas, né? Conforme o grau de influência e importância internacional,
classificou-se as 50 maiores cidades em 3 diferentes classes. Reparem que aqui não tem mais crase, então eu posso fazer a concordância do verbo com o que vem a seguir. Quem classifica, classifica algo ou alguém. Classificaram-se as 50 maiores cidades. Aqui deveria ser plural para estar certo. Na letra D, em centros com grandes aglomerações populacionais, realizam-se negócios nacionais e internacionais. Verbo concordando com o que vem a seguir, né? Com o sujeito passivo que está aqui logo depois. Em todos os estudos geopolíticos, consideram-se as cidades globais. Estão percebendo que é um exercício de concordância verbal? Mas para a gente realizar isso, a gente precisa entender e estar muito atento de que muitas vezes a ordem está toda invertida, né? E eu preciso entender quem é que está concordando com quem, né? Onde está o sujeito, né? E na língua portuguesa ele pode estar em vários lugares diferentes. Certo, meninas? Assim, mesmo que não seja fácil, dá para entender a lógica, porque tem uma lógica, né? Tem uma lógica, e eu diria que esse exercício é um exercício bem difícil. Exige da gente muita atenção, não dá para fazer depois que você chegou esbaforida, porque quase perdeu o horário, né? Aí você está com a cabeça realmente muito agitada para conseguir se dar bem, né? Talvez seja o mais difícil, né? Então, é para prestar atenção, né? Para tomar cuidado e prestar atenção. Exercício 2. A regência do verbo destacado está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Tem duas coisas diferentes. Nós falamos de concordância. Concordância é singular e plural, principalmente, né? Masculino e feminino, né? Então, isso é concordância, né? Quando eu digo assim, eu e você fomos à escola. Estou concordando com plural, né, e com pessoa, né? Eu e você somos nós, isso é concordância. Quando o exercício fala de regência, do que ele está falando? Daqueles usos de preposições, principalmente, né? É regência do verbo, então é regência verbal. É pensar assim, que combinação de preposições, determinados verbos, eles trazem junto a si, né? É como aquela história há um tempão atrás que falavam assim, entrega em domicílio, entrega a domicílio, entrega no domicílio. Isso aqui não isso aqui acaba sendo uma regência nominal, né, que é com substantivo. A mesma coisa acontece com a regência verbal, então é a preposição que vem depois do verbo, né? Basicamente é disso que trata o exercício. Talvez seja um pouquinho mais fácil, né? Porque a gente está um pouco mais, assim, sou estranho às vezes, né? Então vamos ver aqui quais são as alternativas e qual delas está de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Para ganhar espaço no mercado imobiliário, os bancos costumam ampliar prazos e limites e baratear o financiamento da casa própria. Só um comentário, né? Costumam ampliar. Já ouviram alguém falando assim? Leram em algum lugar, né? Isso aqui já me parece uma bola fora, né? Esse costumam ampliar. O planejamento econômico é fundamental para o sucesso de um empreendimento familiar, o que envolve ao ato de pesquisar as melhores oportunidades disponíveis. Envolve ao ato. Gisele está com cara de que também esse negócio está estranho, né? Está esquisito isso daqui, eu ficaria na dúvida. Eu não sei se eu responderia essas duas, né?
Letra C. Antes de se comprometer com a aquisição de um imóvel acima de sua renda, recomenda-se ao comprador que pesquise melhores condições de mercado. Recomenda-se ao comprador. Quem recomenda, recomenda algo a alguém. Parece que tá boa essa, né? Letra D. A inadimplência ocorre quando o cidadão não acata as cláusulas que determinam os prazos dos empréstimos bancários, né? Quem acata, acata algo, né? Não precisa ser as cláusulas. E a última é bem interessante, porque a última é de um uso diferente da palavra. Grande parte das pessoas que se candidatam a empréstimos bancários aspiram à construção da casa própria. Se você usar, existe aspirar a alguma coisa. Eu aspirei o cheiro das flores. Aspirar sem crase, sem preposição, indica respirar, né? Sentir o cheiro de alguma coisa. Então, os empréstimos bancários aspiram à construção. Acho que não é bem não era bem essa a ideia, né? Então, qual que é a resposta? Deixa eu colocar aqui. Letra C, né? Normalmente as apostilas de concursos, e mesmo na internet você consegue, se você for ao dicionário, você encontra a regência do verbo. É trabalhoso? É. Mas, às vezes, é um caminho, né, para você entender como que funciona essa combinação, né? E é gramatical aqui, por que é desse jeito? Né? Porque a língua se cristalizou e se fixou dessa forma, né? Então, nem sempre tem uma explicação muito boa ou agradável para essas questões, certo? Então, letra C aqui também, a alternativa correta. Talvez a dúvida maior ficasse entre a C e a D. Né? O acatar a algo ou acatar algo. Né? Talvez a dúvida fosse essa. Tudo bem, meninas? Vocês estão aí também? Estão sobrevivendo? Se tiver Sim, alguma prof, dúvida... achei essa tranquila, até, né? Porque na hora da leitura já mostra que é estranho, então não ficou complicada essa. Aí tem que ler com atenção, né, Giovana? Tem que ler com atenção para poder responder bem. Aqui, um outro assunto que a gente não chegou a comentar exatamente, também tem o C aqui, mas é numa outra situação. O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa Eu estava reparando, tanto na prova do TJ quanto na prova do BB, eles adoram colocar esse tipo de exercício que envolve o quê? O uso de pronomes, né? Aqui o C está sendo usado como um pronome. E eles gostam de brincar com a questão da posição do pronome, né? Uma regra muito importante, não aparece aqui nesse exercício, mas é aquela famosa regra de que a gente não coloca pronomes átonos no início de frase, no início de oração. Mas eu falo, me empresta aí uma grana? Sim, você fala, a gente fala, todo mundo fala. Só que na regra padrão você não usa. Né? A gente vê até na internet, né? nos posts, nos blogs, nas redes sociais. Me marca aí, né? Alguma coisa assim. Porque é oralidade. Na regra padrão da língua portuguesa, você não começa com o pronome me, se, te. Né? A gente não usa esses pronomes no início de frase, tá? Então, é para saber se a posição desse pronome ser depois do verbo, ela está correta ou onde está correta, né? Então, vamos lá. Quando as carreiras tradicionais saturam-se, os futuros profissionais têm de recorrer a outras alternativas. Letra B.
Caso os responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se de sua tarefa, muitas doenças transmissíveis podem proliferar. Letra C. As empresas que têm mantido-se atentas às leis de proteção ambiental vigentes no país poderão ser penalizadas. Letra D. Os dirigentes devem esforçar-se para que os funcionários tenham consciência de ações de proteção ao meio ambiente. E na letra E, os trabalhadores das áreas rurais nunca enganaram-se a respeito da importância da agricultura para a subsistência da humanidade. O que o exercício, no fundo, quer saber é assim: em qual posição, né, em qual alternativa o C deve aparecer depois do verbo. E nas demais alternativas, o que nós vamos ter é a chamada próclise. O que é próclise? Quando o pronome átono, normalmente o C, às vezes pode ser outro, me, te, né? O C é o mais comum, que a gente vê mais, ele aparece antes, né, do verbo. E quais são a regra principal de próclise, né? De colocar o pronome antes do verbo? Primeiro, quando a gente tem essas orações que começam com quando, né, que são chamadas subordinadas. O que é uma oração subordinada? Se eu começo assim, ó, quando as carreiras tradicionais saturam-se. Se eu parar aqui, o que acontece? Você fica com a sensação de que tem alguma informação que precisa ser acrescentada. Caso os responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se de sua tarefa, imagina, eu parei, caso os responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se de sua tarefa. E vou embora? Você fala, ué, cadê o resto da frase? Tá faltando alguma coisa. Então, esses dois casos, a gente chama essas orações de subordinadas, quer dizer, elas precisam de outra para terem um sentido completo. Nesses casos, quando a gente tem o uso de quando, caso, se, porque, enfim, né? E tem um pronome átono, esses itens, essas partículas, elas atraem o pronome para antes do verbo. Então, a gente deveria dizer, quando as carreiras tradicionais se saturam, caso os responsáveis pela limpeza urbana se descuidem, né? A mesma coisa acontece com a letra C. As empresas que têm se mantido atentas às leis de proteção ambiental. Por que tem esse que eu coloquei entre colchetes? Porque na prova, gente, eu não sei o que aconteceu lá, se teve recurso, mas não tinha esse que. E se você lê sem o que, a oração fica estranha. As empresas têm mantido-se atentas às leis de proteção ambiental vigentes no país, poderão ser penalizadas? Não ficou faltando alguma coisa? Quer dizer, essa oração aqui, ela já estava errada, não sei se na hora de escreverem eles comeram uma parte, enfim. No final das contas, ela ajuda a resposta, né? Porque se ela já está esquisita assim, não pode ser a resposta correta, né? Talvez por conta disso ela tenha se mantido, né? Mas precisava do quê, né? Do mesmo jeito do quando, o caso, o que também, né? As empresas que têm se mantido atentas às leis de proteção ambiental. E falta alguma coisa. Então, todos esses casos você tem que pegar o pronome átono, colocá-lo antes do verbo, né? A letra E, já vou colocar a resposta correta, né? Qual que é aqui, né? Vamos por aqui. Pronto, é a letra D. Vou voltar a ela daqui a pouco, né? A letra E, qual que é o problema? Por que o pronome não pode ficar aqui depois do verbo? Por causa da partícula negativa. Toda forma negativa, nunca, nenhum, ou pronome indeterminado,
né? Eles também, essas palavras com sentido negativo, elas fazem com que o pronome seja colocado antes do verbo. Então, são os casos mais comuns de próclise. E por que que a resposta D está correta, né? Os dirigentes devem esforçar-se. Isso aqui se chama ênclise, né? Que é quando o pronome átono aparece depois do verbo. Quando eu tiver um verbo que não está conjugado, eu coloco o pronome átono depois dele, né? Então, é essa regra que está acontecendo aqui. É um verbo que não está conjugado, esforçar. Tá? Em qual tempo verbal? É presente, passado ou futuro? Não sei. Né? Ele não está conjugado. Quem está conjugado é o outro verbo que está aqui na frente, ó, que é o devem. Tá? Então, nesse caso, a gente usa o pronome ser depois do verbo, né? Então, esse daqui é o único uso adequado, porque nas demais alternativas, nós tínhamos casos de próclise. Nomes feios, né, esses, né? Mas é assim que é. Tudo bem, meninas? É bem gramatical. Vocês estão vendo como essa prova aqui foi bem gramatical? Muito, né? Quase nenhuma compreensão de texto, né, presente aqui. Seguindo, se for assim, dá para resolver? Dá para ficar, entendeu? Tem que ficar esperta, né? Olha, chegou aqui um exercício que a gente não viu, não comentou a respeito, que é o exercício de crase. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do acento grave, indicativo da crase, é obrigatório na palavra destacada em. Então, aqui nós temos 5 alternativas com alguns as em destaque. E apenas um deles precisa de crase, né? E, novamente, a leitura é importante porque é ela que vai determinar se precisa ou não. Tem a regra, né? Uma regra, digamos assim, essencial é que você não usa crase na frente. A crase é o quê? Né? É a somatória de um a, que é artigo, com um a, que é preposição. Então, quando você tem 2 as, você junta os dois em um e aí vira esse a craseado. Né? Essencialmente, é assim que funciona. Né? Então, se você tem uma palavra que leva um artigo feminino, amiga. Né? Eu entreguei o livro à amiga. Quem entrega algo a alguém. Né? Então, se eu tenho o a de preposição com o a do artigo feminino, aí os dois aparecem juntos, um do lado do outro, isso vira crase. Né? Então, primeira coisa é que a gente não tem crase na frente de palavra masculina. Né? Que no caso aqui a gente não tem nenhuma palavra que seja exatamente masculina, né? Então, vamos ver aqui onde será que vai a crase. Letra A, alternativa A. Os pais, inseguros na sua tarefa de educar, não percebem que falta de limites e superproteção comprometem a formação dos filhos. Comprometem a formação. Quem compromete algo. Estão vendo que, de alguma forma, para eu responder essa, eu preciso também da questão da regência? Quem compromete alguma coisa. Não tem nenhum a, né, como preposição. Então, aqui não teria crase. A indisciplina nas salas de aula aumentou a partir do momento em que as mídias divulgaram a necessidade de dar maior liberdade aos estudantes. A gente não usa crase com estruturas como a partir de, né? Não tem necessidade, né? Não precisa colocar. A atenção e a motivação são condições que levam a pessoa a pensar e agir de forma satisfatória para desenvolver o processo de aprendizagem. Vocês acham que aqui tem crase?
A atenção e a motivação são condições que levam a pessoa. Levar alguém a fazer alguma coisa. Se eu olhar a estrutura dessa frase, deixa eu pegar aqui o meu marcadorzinho. Eu já tenho uma preposição aqui, ó, levam a pessoa a pensar. A preposição está aqui, ó. Se a preposição está aqui, significa que ela não pode estar aqui. Não tem duas assim seguidas, né? Então, já não seria uma condição para a crase. Letra D. As famílias e as escolas encontram-se na atualidade frente a jovens com quem não conseguem estabelecer um diálogo produtivo. Né? Outra situação que não tem crase, por quê? Jovens, poderia ser masculino, poderia ser feminino, mas está no plural. Né? Então, se eu tenho um A no singular, eu não vou usar a crase se a palavra que vem a seguir está no plural. Existe crase no plural? Sim, mas aí teria que ser as. Né? Tinha que ter aqui S aqui, não é o caso. Sobrou o quê, né? A letra E, inclusive é o gabarito. As escolas chegaram à etapa em que os professores estão cada vez mais com dificuldade para exercer o seu importante papel de ensinar. Quem chega, chega a algum lugar. Né? E esse algum lugar é etapa. A etapa, o verbo é chegar a, então só para a gente poder entender como essa crase ela surge, né? Por dois momentos, né? Quem chega, chegar a, então aqui a gente tem uma questão de regência. Quer dizer, o verbo chegar, ele pede a preposição a. Mais, deixa eu colocar aqui mais. A palavra que vem a seguir é etapa. A etapa. Né? Que é justamente o quê? Eu tenho o a da regência do verbo, que é uma preposição, junto com o a da palavra feminina etapa. Esse a com esse a viram crase, né? A gente junta os dois em um só, e aí ele ganha esse acento agudo, perdão, esse acento grave, certo? Tudo bem, meninas? Alguma pergunta? É regrinha gramatical também, né? Assim, falar, ai, que chato, hoje é assim que é, porque normalmente tem ali um rol de questões que envolvem gramática, né? E a última, né? Foram 5 questões de língua portuguesa em 2018. Essa eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e decidirem o que vocês escolheriam. Se alguém quiser depois dizer ali no chat, pode dizer. Porque ela envolve pontuação. A gente comentou, né, dois encontros atrás, mais ou menos, sobre a questão da pontuação, da importância dela. Né? E então, novamente, eu preciso ler com atenção para decidir em qual dessas 5 alternativas a pontuação está corretamente empregada. Às vezes, funciona, pelo menos para mim, funciona muito ler em voz alta. Eu sei que na prova você não vai poder ler em voz alta, mas sabe assim, você tentar encorpar a voz na sua cabeça? Sabe assim, não ler com todo o seu ser, né? Quase como se você estivesse lendo para dentro, né? Porque se você faz isso, a compreensão da melodia do texto fica melhor. E você acaba entendendo melhor onde a pontuação está mais adequada. Né? Então, vamos lá tentar escolher qual a melhor alternativa. O conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem de forma voluntária
aos funcionários e à comunidade em geral pode ser definido como responsabilidade social. Letra B. As empresas que optam por encampar a prática da responsabilidade social beneficiam-se de conseguir uma melhor imagem no mercado. Letra C. A noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campanhas publicitárias. Por isso, as empresas precisam relacionar-se melhor com a sociedade. Letra D. A responsabilidade social explora um leque abrangente de beneficiários, envolvendo, assim, a qualidade de vida, o bem-estar dos trabalhadores, a redução de impactos negativos no meio ambiente. Alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos, não a preocupação com a sociedade como um todo. Eu tentei ler, respeitando a pontuação dada em cada frase, porque provavelmente em alguns momentos vocês sentiram uma coisa estranha no ar. Onde vocês acham assim, você fala assim, não, aqui tem que estar errado. Qual que está errada? Vamos fazer as que estão erradas? Qual que você acha que a pontuação tem algum problema grave? Algumas são mais gritantes que outras. A Kelly falou que a A é a resposta correta, Kelly, ou é a alternativa que está bola fora? Só esclarece. Ah, está errada. Kelly, a letra A está errada. Quem mais quer se arriscar? Vamos pensar, vírgulas, né? A letra A tem bastante vírgulas, né? Vírgulas indicam pausas. Pausas que podem servir, muitas vezes, para indicar inversões, né? Tem alguma coisa invertida na frase, quando você está enumerando, quando você está ali trazendo um detalhamento, ou você quer chamar a atenção de alguma parte do texto. Né? A Renaila não quer nem ver, né, Renaila? A Renaila tá esperando vir a resposta, né? Vamos pensar assim, vamos pegar aqui uma bem gritante aqui, a letra E. Por que eu estou pegando a letra E como bem gritante? Primeiro, ela tem vários problemas, né? Alguns críticos da responsabilidade social defendem a ideia de que dois pontos. Quando a gente usa dois pontos, normalmente a gente está enumerando, apresentando algumas razões, né? Até aqui parece que tem mais de uma, né? O objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos, não a preocupação com a sociedade. Então, até tem alguma enumeração, mas aqui tem um problema maior, que é, assim, o objetivo das empresas é o lucro e a geração de empregos, vírgula, ou ponto e vírgula, não a preocupação com a sociedade como um todo. Esse não, junto aqui, parece que é uma coisa só, e na verdade não é uma coisa só, são ideias diferentes, né? Então, esses dois pontos também ficam estranhos, porque quando você usa dois pontos, você enumera várias coisas que servem como vários argumentos para um mesmo fato, e não algo que apareça ali como algo que destoa, né, que apresenta uma ideia diferente, e que, além disso, precisaria ter uma pontuação indicando, né, que o que está antes do não segue por um caminho, né? O objetivo é lucro e geração de empregos. Ok. Agora, o que vem depois é uma outra informação diferente. Então, a letra E, ela tem um problema grave de pontuação, porque ela coloca junto elementos que não estão
na mesma linha argumentativa, né? Não apresentam informações que têm um único objetivo, né? São informações diferentes. Vou pegar uma outra aqui que tem 2 pontos também, que é a letra C. A D também tem 2 pontos. A noção de responsabilidade social foi muito utilizada em campanhas publicitárias. Por isso, as empresas precisam relacionar-se melhor com a sociedade. O que essa vírgula está fazendo aqui? As empresas precisam relacionar-se melhor com a sociedade, sem vírgula. Essa vírgula está fazendo a gente parar em lugar que não precisa, né? Então, ela está separando uma informação que deveria estar junta, que deveria ser lida, ser apresentada num único respiro. Né? Eu preciso me relacionar melhor com algo. Repare que assim, a combinação, a regência, a organização aqui, ela é quebrada por essa vírgula. Né? Então, a letra C parece que fica estranha, uma vírgula desnecessária. Né? Então, eu tirei a letra E, já risquei. Eu risquei também a letra C e queria ir para a letra D, que também tem 2 pontos. A responsabilidade social explora um leque abrangente de beneficiários, envolvendo assim a qualidade de vida, o bem-estar dos trabalhadores. Está faltando uma vírgula aqui, não? Porque a qualidade de vida é uma coisa. O bem-estar é outra coisa. A redução de impactos negativos é uma terceira coisa, né? Então, tem uma vírgula faltando aqui, a qualidade de a qualidade de vida, vírgula, o bem-estar dos trabalhadores, vírgula, a redução de impactos negativos no meio ambiente. Aqui não precisava. Redução de impactos negativos onde? No meio ambiente. Então, eu não preciso dessa vírgula e, entanto, faltou uma aqui. As meninas aqui, acho que a Gisele e a Giovana, elas estudaram com a professora Neuvira. Vocês estudaram com a professora Neuvira, não estudaram, meninas? A professora Neuvira falava uma coisa muito legal, essa frase aqui me lembrou disso. A professora Neuvira falava assim, que tem gente que usa vírgula como se fosse orégano na pizza. Né? Joga, e assim, quanto mais vírgula, melhor, né? Às vezes cai no lugar errado, né? Onde você não queria, né? Então, essa frase aqui está parecendo orégano na pizza, né? Tá tudo ali no lugar errado, onde precisava ter, não tem, onde não precisava, apareceu a vírgula, caiu o orégano, né? Então, homenagem à querida professora Neuvira, uma grande amiga. Letra C, letra D e letra E, todas, inclusive, com o uso de 2 pontos, não necessariamente, esses 2 pontos eu não gosto muito da ideia deles aqui, mas eles não são o maior problema. A vírgula em maus lugares é que são os problemas maiores, né? Então, fora. Então, sobrou o quê? A letra A e a letra B. Vamos lá para a letra A. O conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem de forma voluntária aos funcionários e à comunidade em geral, pode ser definido como responsabilidade social. Eu até entendo o comentário da Kelly, que tem vírgula demais aqui, né? Acho que a questão que a Kelly comentou dessa ser errada é pela quantidade de vírgulas. Né? Mas que, ainda que eu também não usaria tudo isso, mas parece que elas estão criando ênfase. O conjunto de preocupações e ações efetivas. Quando atendem, né? Porque às vezes parece que eles não atendem, né? As ações efetivas nem sempre atendem. De forma voluntária, aos funcionários e à comunidade, né? Então, tem uma série de vírgulas que parece que estão fazendo a gente parar em certas partes do texto, criando um efeito ali de ênfase. Né? Vamos ver se a letra B ela está redondinha ou se ela tem
algum problema maior do que esse excesso de vírgulas nessa letra A. As empresas que optam por encampar a prática da responsabilidade social beneficiam-se de conseguir uma melhor imagem no mercado. Essa frase tem um problema grave. Qual é o problema grave? Um problema bem assim, digamos assim, bem... A gente não separa por vírgulas sujeito do predicado, né? O verbo do seu sujeito. Então, quem é que se beneficia de conseguir uma melhor imagem no mercado? As empresas que optam por encampar lá, tudo isso daqui é sujeito. Né? Tudo bem, tem uma oração aqui no meio, né? Mas o sujeito está aqui, as empresas. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Né? Então, essa vírgula aqui está fazendo um negócio muito problemático, que é separar sujeito do verbo. Né? Que talvez seja uma das regras mais, digamos, mais elementares, assim, da língua portuguesa. Não se separa sujeito e verbo. Né? É que, como tem, né, duas frases aqui, né, a gente às vezes confunde, mas o verbo da primeira frase está aqui também, né? Então, a gente não pode separar. Por isso, o mal menor que ele separa. Pois é, quando a gente fala assim, quando eu escrevo um texto, o texto é meu, eu coloco vírgula, né, onde eu quiser. A Clarice Lispector começava a frase dela com reticências, 2 pontos, enfim. Né? O texto é da gente, a gente faz o que quer. O problema é quando o texto não é nosso, né? O texto é de um concurso e a gente tem que decidir de acordo com a regra. Aqui, queridas, eu diria para vocês que a gente escolhe o mal menor, né? Se a pontuação está correta, ainda que a gente não goste muito, na letra A. Né? Quer ver aqui? Deixa eu só pegar aqui. Né? É isso mesmo. Né? Então, a letra A é o mal menor, porque ainda que nós tenhamos uma série de vírgulas, essas vírgulas estão nos locais em que elas são possíveis de serem colocadas. Elas não estão separando sujeito de verbo, elas não estão separando os grupinhos, né, de sentenças. Então, quando eu leio assim, o conjunto de preocupações e ações efetivas, quando atendem de forma voluntária aos funcionários e à comunidade em geral, cada um desses bloquinhos que eu li, eles fazem sentido dentro das vírgulas, né? Eles não estão separados. Então, ainda que seja uma frase muito cheia de vírgulas, muito invertida, né? Muito truncada, ela está dentro da regra. As outras, por razões diferentes, elas não estão. Tudo bem, meninas? Então, a minha ideia hoje era mostrar para vocês, essas são as 5 questões, né, que apareceram no concurso de 2018, né, separaram que conseguiu 5 pontos em 2018, eu acho que não foi tarefa das mais fáceis, mas é possível. A primeira sugestão que eu dou a vocês é: façam com atenção. Reparem que o que separa a resposta correta da incorreta, muitas vezes é um detalhe. A gente bate o olho e fala, eu acho que é assim. Tá, marca lá com um lápis o que você acha que é, ou quais as alternativas que você acha que podem ter a resposta correta. Mas pense um pouco mais se você tiver tempo para isso. São 5 pontos sofridos às vezes, né? Então, avaliem, né? Levem em consideração os detalhes e não apenas... E leiam com atenção. Acho que a atenção
uma palavra-chave. Como esse ano são mais questões, né, serão 10 questões de língua portuguesa, acredito eu que a tendência é, pelo menos metade, ter alguma relação com compreensão textual, que ajuda bastante. Mas mesmo as questões de gramática, às vezes a gente consegue aplicar a regra da compreensão textual para escolher ou chegar mais próximo da resposta correta. Tá bom? Então, boa prova para quem vai fazer prova no próximo domingo. Na semana que vem eu já vou deixar um recadinho, a gente vai fazer novamente o encontro na terça, porque eu estou fazendo um curso nas segundas-feiras e pegam bem o horário, então é por isso que eu estou passando o encontro para terça-feira. E eu tenho um outro convite, eu gostaria de compartilhar com vocês mais alguma coisa relacionada ao inglês, né, que também vai ter inglês na prova do bebê no próximo domingo, então se vocês estiverem por aí, eu vou estar por aqui na sexta-feira, tá? Essa semana eu vou participar de um evento na Universidade Cruzeiro do Sul, vai ser remoto, depois eu mando para vocês pelo grupo o link do Zoom, né? Eu vou falar com os alunos de letras na quinta-feira, é por isso que eu não vou fazer na quinta, tá? E quem quiser participar, matar saudades, né? Eu vou falar sobre a carreira docente, né? As possibilidades, né? Do que o curso de letras oferece, além da sala de aula. Então, se vocês estiverem afim, estiverem disponível, é na quinta-feira, acho que às 7 ou 7h30, depois eu vou conferir direitinho o horário e mando para vocês. E aí, na sexta, eu gostaria de compartilhar com vocês mais alguma coisa sobre estratégias de leitura em língua inglesa, mas aí não mais falando de modo geral, falando um pouco mais sobre elementos da estrutura do inglês que podem ajudar vocês a resolverem as questões. A gente vai trabalhar com o material da prova de concurso mesmo, tá bom? Então, fica o convite para sexta-feira, né? Quem vai fazer prova não tem feriado, né? Então, sexta-feira é dia... sexta-feira vai ser o dia 21, né, que é o feriado, mas eu vou abrir esse encontro na sexta também, tá bom? Então, quem quiser, fica já aqui o convite, depois eu coloco no grupo. Meninas, obrigada pela presença de vocês, obrigada a Gisele, a Giovana, a Kelly, a Lilian, a Renaila que estão aqui e a todos que assistirem depois. Boa sorte para quem vai fazer prova. E até a próxima sexta-feira, tá bom? Beijos, bom descanso e até mais, queridas. Qualquer coisa, mandem mensagem no grupo, tá? Se precisarem de alguma informação. Obrigada, boa noite.